Senhor presidente, Vossas Excelências, Brasil, Pátria Amada, normalmente eu não ajo assim, mas eu vou falar em nome de Deus, que sempre está no meu pulso, neste presente que meu irmão da Atena me deu, nesse crucifixo. Causam-me motivos de orgulho e de emoção 3 fatos neste momento, quando tomo conhecimento dessa decisão lá do Supremo para me julgar. Primeira, a defesa feita pela ordem, pelo meu exemplar líder desta casa, líder da minoria, o ético senador Randolfo Rodrigues, que se baseou na Constituição para defender o meu direito de falar, de expressar, como dizia Voltaire, mesmo que não concorde, mas defender até a morte o seu direito de dizer quaisquer palavras. Na sequência, o presidente desse Senado dá um exemplo de independência, de coerência, também fazendo uso da Constituição, dando a mim esse direito de expressar. Mas, colegas, Vossas Excelências, quando eu dei aquela entrevista e me dirigi ao ministro Gilmar Mendes daquela forma, em que eu desafio o Supremo Tribunal Federal a fazer uma pesquisa neste país, com qualquer instituto, se 100% do Brasil não diria a Gilmar Mendes o mesmo que eu disse. Se daria 99%, daria 100% da pesquisa. O Brasil inteiro pensa desse cidadão o mesmo que eu penso. Agora, por que eu pensei? E por que eu falei? Por 2 motivos. Ao proferir o seu voto na última votação, senador Randolph, ele chamou um colega de classe, um procurador, ele lhe chamou de gangster. Ele tem esse direito? E eu não tenho o direito de usar um adjetivo contra ele? Ele chamou o senador Alessandro Vieira, nosso colega aqui, prazeroso colega, de desqualificado. Então eu iria dizer o quê a respeito desse cidadão que causa indignação ao Brasil inteiro em seus comportamentos, que não podem nem andar nas ruas, nem deste país, tampouco no exterior. Concluo, presidente. A segunda emoção: ser processado, ou dessa forma, por um homem da estatura mínima moral de Gilmar Mendes, é para mim, aos 58 anos de idade, um atestado de idoneidade. Eu vou colocar no gabinete 16 amanhã, essa cópia, num quadro, como se fosse de Van Gogh, como se fosse de Picasso. É um atestado de idoneidade. E por fim, fico feliz que o senhor Gilmar Mendes pediu providências cabíveis contra mim. Ainda bem, cabíveis. Triste seria se não fossem cabíveis. Cabe, ministro, cabe. Aqui tem corpo fechado, aqui tem Deus. E aqui tem o quê? Tem só uma coisa: o meu CPF 218-411-705-78. É o meu CPF. E concluo: eu defenderei até a morte quando qualquer autoridade desclassificar um companheiro meu dessa casa com o adjetivo chulo, ou desrespeitar um colega dele de profissão daquela forma. Esse senhor não pode se achar Deus como Gilmar Mendes acha. Aliás, ele não acha, ele tem certeza que é, mas ele não é, de forma alguma. E eu sei que a justiça será feita, porque já ouvi pessoas do Supremo Tribunal que conhecem-me e sabem que eu sei separar o joio do trigo. Eu não generalizei, eu falei
exclusivamente daquela figura nefasta, soez, vulpina e chumbrega, e falarei até a morte. Senador Cajuru, só um momento, quero fazer algumas ponderações e alguns esclarecimentos para o plenário do Senado da República e para o Brasil. Obrigado, irmão. Em relação, senador Randolph, às ponderações feitas por Vossa Excelência, eu quero reafirmar a autonomia e independência desta Casa diante dos outros poderes. Nos últimos dias, eu tenho me manifestado em relação às questões relacionadas à constituição de uma CPI para investigar os tribunais superiores. Tivemos uma reunião no Colégio de Líderes, uma reunião longa e extensa, onde vários parlamentares colocaram o seu ponto de vista em relação a esta matéria. Esclareço ao plenário do Senado da República em que em nenhum momento me manifestei em relação a não aceitar um pedido de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, desde que ela não tivesse, que é o que manda a Constituição e o regimento desta Casa, 1/3 das assinaturas dos senadores da República. Eu me manifestei sim e fui, talvez, interpretado de maneira diferente do que fiz. Falei em vários veículos de comunicação, me manifestei pessoalmente diante do momento que vive o nosso país em relação a esta instituição e às outras instituições da República. Eu quero deixar claro ao Senado da República que nós não aceitaremos interferência de outro poder. O que eu tenho deliberado e o que eu tenho dito ao longo dos últimos dias, inclusive em entrevistas concedidas, é que o Brasil, neste momento, não pode criar um conflito entre as instituições. Eu tenho falado isso durante os últimos dias em relação à condição que o Brasil passa e o momento histórico que nós temos a oportunidade de definir os destinos da nação. Eu disse, e aquele almoço na residência do presidente Rodrigo Maia foi um gesto para a sociedade brasileira, onde o parlamento brasileiro, a Câmara e o Senado, o poder executivo na figura do presidente da República e o poder legislativo na figura do presidente do Supremo Tribunal Federal, estão conversando e dialogando, buscando um entendimento para ajudar o Brasil. Quais são as pautas que nós temos tratado nos últimos dias? As reformas importantes para salvar o Estado brasileiro. Todos os autores, todos os atores desse diálogo têm se manifestado. O presidente do Supremo tem se manifestado em relação especificamente à reforma da Previdência. Eu tenho me manifestado como chefe deste poder em relação ao momento decisivo que o país vive, por conta de um ajuste fiscal que é necessário para darmos tranquilidade às futuras gerações de terem a aposentadoria. Para se ter uma ideia, o número é que em 2030, mais de 80% do orçamento estará comprometido com as despesas da Previdência. Teremos um rombo de 850 bilhões de reais. A minha manifestação, em todos os momentos, foi tentar apresentar para a população brasileira esta união e esta independência. Diante do fato relatado pelo senador Randolph Rodrigues, eu faço um esclarecimento ao Senado. Da mesma forma que eu tenho me manifestado em relação à independência e à harmonia dos poderes, eu conclamo ao Supremo Tribunal Federal: respeite o Senado da República. Os parlamentares são invioláveis, conforme o artigo 53, em suas opiniões, palavras e votos. Como presidente do Senado Federal, eu peço ao Supremo Tribunal Federal que, na linha do diálogo e do entendimento que eu tenho buscado manter com todos os poderes, que ele possa fazer na via contrária a este Senado e a este poder. O artigo 53 é claro: não há o que se discutir em relação a deputados e senadores. Volto a repetir: são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso se refere à emenda constitucional de número 35. Então eu me solidarizo com o senador Jorge Cajuru
e como presidente do Senado, eu quero tratar da independência e da harmonia entre os poderes, mas eu exijo respeito de qualquer outro poder a esta casa, que eu tenho muita honra e muito orgulho de presidir em nome de 80 senadores da República de todo o nosso país. Senador Davi, pela ordem. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente Davi, temos votado aqui coisas boas, mas não podemos também fugir na hora de discutir coisas ruins, como é o que nós estamos vivendo. Me solidarizo também com o senador Cajuru, embora deplorando o nível em que tenha se estabelecido o debate ultimamente. Mas não esquecendo que lá no Supremo Tribunal Federal, na semana passada, os termos usados pelo ministro Gilmar foram os piores possíveis, quando classificou os procuradores da República da Lava Jato em Curitiba de cretinos e de gentalha. Então, é lamentável que nós estejamos chegando a esse nível de discussão de dois poderes. Mas também é por isso que os brasileiros, aos milhões, estão indignados e chegando à saturação, o que só se resolve pela tomada de medidas. E é por isso, presidente, que também entendo que a CPI deva ter andamento. E isto seguramente vai acontecer depois da decisão de Vossa Excelência de hoje à tarde de ter mandado o processo para o parecer da consultoria do Senado, o que deverá acontecer em poucos dias. Mas nós não devemos também desconsiderar o que lhe pedi hoje à tarde na reunião dos líderes, longa reunião por sinal, que é de nós acolhermos o pedido de impeachment do senhor Modesto Carvalhosa contra este personagem que é líder, que é campeão de pedidos de impeachment nos últimos 3 anos. De pessoas diferentes nos últimos 3 anos, tem 10 pedidos de impeachment contra Gilmar Mendes, por todos os seus desmandos, por suas decisões que ultrapassam os limites da jurisdição de um ministro, de um juiz de direito. Eu entendo que este pedido de impeachment de 32 fatos revelados pelo senhor Carvalhosa devam ser analisados no processo de impeachment, que está pedindo um encaminhamento aqui dentro do Senado. Se nós, senadores, temos poder constitucional para sabatinarmos e aprovarmos ou reprovarmos os ministros dos tribunais superiores, evidentemente que nós temos também poderes para retirá-los dos cargos dos tribunais superiores. Por isso eu entendo cabível a CPI, mas enquanto não ocorre a CPI, eu peço a Vossa Excelência que repense na abertura, no acolhimento do pedido de impeachment para exame e andamento aqui no Senado. Obrigado. Senador delegado Alessandro. Senhor presidente, apenas para fazer 2 registros e que fique devidamente assentado. Primeira situação, considerando a manifestação do senador Haroldo, com relação fazendo referência à existência ou não de fato determinado, cabimento ou não de CPI, eu quero deixar registrado aqui, senador Davi, que 29 senadores da República subscreveram este pedido, fizeram isto com responsabilidade, com cuidado, com cautela, com respeito às instituições, representando mais de 53 milhões de eleitores, parlamentares de diversos estados, 19 estados, 11 partidos diferentes, todos unidos no sentido de garantir que o brasileiro tenha direito a uma justiça transparente e igualitária para todos. Eu repito, faço questão de repisar, porque existe um argumento falso na mesa, de que existe um conflito entre instituições. Este conflito não existe. O que existe é conduta potencialmente inadequada por parte de indivíduos identificados. E o Senado da República, exercendo aquilo que está desenhado na Constituição Federal, tem a capacidade, tem a atribuição de apurar estes fatos. Apenas isso. O Brasil não vai parar. O Brasil não vai deixar de ter a discussão da Previdência.
e outras tantas que, na minha opinião, são tão importantes ou até mais, como a reforma tributária, que vai oxigenar o nosso setor econômico. Tem muita coisa para fazer nesse Senado e vamos fazer essas coisas todas, mas sem omissão. Algumas coisas só o Senado da República pode fazer. E o segundo registro, presidente Davi, é deixar aqui, de público, que eles acompanham apenas pedaços, trechos, versões, deixar registrado que nesses dias todos, em nenhum momento o presidente colocou em dúvida o respeito ao regimento. Apesar de versões e versões e versões pontuadas na imprensa, a todo instante eu fui procurado para que me manifestasse uma evidente busca por um conflito interno que não aconteceu e não vai acontecer, por quem tem clareza e transparência no que faz. Desde o primeiro momento, o presidente Davi se posicionou de uma forma objetiva. Se estiverem atingidos os requisitos, será instalado porque é um direito da minoria, não é uma questão discutível. Aplaudo a iniciativa de pedir um parecer sobre isso, acho absolutamente razoável. Estamos aqui para fazer com que o debate seja feito sempre de uma forma técnica e transparente. Mas lembrando, ou o Senado assume a sua missão, ou nós todos estaremos deixando de atender aquilo que as urnas sinalizaram. As urnas pediram mudança. As urnas nas ruas e as urnas aqui no Senado. E nós temos uma oportunidade ímpar de fazer essa mudança verdadeira, efetiva. E eu tenho certeza, presidente, que nós vamos conseguir fazer isso com todo o equilíbrio, com todo o respeito que as nossas instituições e o nosso povo merecem.